Você sabe qual é o versículo que transforma vidas? Descubra agora. Quantas vezes você já falou com Deus e sentiu que a sua oração bateu no teto da casa e voltou vazia? Quantas promessas você já marcou no seu caderno? Quantos versículos já foram destacados com carinho? E mesmo assim a ansiedade continuou sua rotina? Talvez o problema não seja a sinceridade da sua fé, mas a ordem do seu coração. Há um texto no Evangelho que muitos conhecem de memória, mas poucos entenderam como uma instrução prática para a vida cotidiana. E foi justamente esse texto que, numa noite de tempestade, começou a mudar tudo na vida de uma mulher comum chamada Maria. Maria acordava cedo todos os dias. O apartamento era pequeno. A janela dava para a rua onde passava um ônibus que mais parecia uma extensão do seu trabalho. Havia sempre o mesmo ritual pela manhã: o cheiro do café, a caneca azul com uma lasca na borda, a Bíblia apoiada no marcador que guardava versículos favoritos. Ela lia, orava e seguia para um emprego que consumia as suas horas e, às vezes, lhe tirava o fôlego. No almoço, olhava colegas conversando sobre planos. Um curso, uma promoção, um sonho que parecia sempre adiado. Maria sorria, fazia as suas listas de pedido a Deus e guardava o desejo de ver mudanças concretas. À noite, contava moedas, planejava o mês, fazia contas e repetia as mesmas orações. A fé estava lá em tom sincero, mas algo parecia estacionado. Não é vergonha estar cansado de tanto esperar. Muitos de nós oramos com o coração aberto e ficamos frustrados quando a vida não muda do dia para a noite. A história de Maria não começa com um milagre espetacular. Começa com frustração e rotina, com uma fé que precisa aprender a se mover. E se essa história já toca você, antes de continuarmos, escreva nos comentários buscar primeiro a Deus como um sinal simples de compromisso. Quando a gente anuncia a decisão, pelo menos em palavra, o coração sente-se mais firme. A tempestade veio numa terça-feira. O dia foi longo. O relógio do escritório parecia atrasar ao invés de correr. E quando Maria finalmente voltou para casa, já era noite. Choveu como se o céu tivesse largado toda a mágoa que vinha guardando. O prédio ficou sem luz. Ela acendeu uma vela, sentou-se à mesa pequena e deixou o café esfriar. O ruído da chuva era como uma capa que a isolava do resto do mundo. Nada de televisão, nada de notificações, apenas o bater constante na vidraça. Foi nesse silêncio que algo mudou. Ela abriu a Bíblia e os olhos encontraram um versículo que ela conhecia. Mateus 6:33. Não foi uma lembrança qualquer. Foi como se as palavras saltassem da página e tomassem forma no quarto iluminado pela chama trêmula. A leitura que Maria fez naquele momento estava na tradução que ela sempre usara em casa, a Almeida Revista e Atualizada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ela havia decorado essas palavras, já as cantara em cultos, já as citara em momentos de esperança. Mas naquela vela, naquele silêncio, a palavra primeiro rasgou outro sentido do verso. Primeiro. Não como um selo mágico que garante prosperidade automática, nem como um comando frio que culpa quem sofre. Primeiro, como uma nova ordem na casa do coração. E se você prestar atenção, verá que ordem não é somente um pensamento, é atitude. Buscar o reino em primeiro lugar, a justiça, a compaixão, a vocação para servir, a prioridade do que é eterno, muda onde eu ponho minha energia, meu tempo e meu dinheiro. Maria percebeu que havia pedido muitas coisas a Deus, mas tinha mantido as mesmas rotinas que a mantinham no mesmo lugar. Pedir sem mover-se pode se tornar uma oração de conforto, mas não de transformação. Ela não entendeu aquilo como uma fórmula para um sucesso relâmpago. Nem Deus disse, faça isso e imediatamente sua conta será recheada. O que Maria viu foi um chamado para reordenar. Se o reino fosse posto como primeiro, as decisões do dia a dia precisavam refletir esse primeiro lugar. Acordar com intenção, priorizar atos de justiça e misericórdia, disciplinar o uso do tempo, escolher hábitos que alimentassem fé e competência. Essa descoberta, por si só, já começava a retirar o peso da sensação de impotência.
O silêncio da noite deixou de ser ausência e passou a ser convite. A mudança de Maria foi prática, discreta e persistente. Não houve quebra de caixa registradora, nem cartão de crédito milagrosamente estourando em limites novos. O processo foi feito de passos tão pequenos que, para quem olhava de fora, mal pareciam mudança. Mas ao longo dos meses esses passos foram se acumulando. Ela começou a acordar 20 minutos mais cedo, não para rezar uma lista de pedidos, mas para planejar o dia, para estudar um pouco, para escrever metas curtas. Abriu um caderno onde anotava despesas e junto dele colocou outra lista. Qual habilidade ela poderia desenvolver para melhorar no trabalho? Que curso gratuito poderia fazer? Quais pessoas poderia ajudar essa semana no seu ambiente profissional? Ela também aprendeu a dizer não para coisas que sugavam seu tempo sem acrescentar significado. Isso não era egoísmo, era disciplina. Buscar o reino em primeiro lugar significa proteger aquilo que revela a eternidade em nossas escolhas, o tempo de qualidade com a família, a honestidade nas relações, o comprometimento com tarefas pequenas que, repetidas, geram credibilidade. No trabalho, Maria começou a assumir responsabilidades antes atribuídas a outros. Não por ambição desmedida, mas pela vontade de servir e colher experiência. Seu empenho chamou a atenção de quem precisava notar. A gestão do pouco que tinha foi se tornando mais sábia. Ela aprendeu a separar um pequeno valor todo mês, não como um ritual de troca, como se a quantia fosse um bilhete de troca por bênçãos, mas como exercício de prioridade. Se eu coloco algo do meu dinheiro e do meu tempo em primeiro plano, demonstro que existem valores que eu honro. A generosidade também entrou numa nova dimensão. Pequenas ofertas para a comunidade, ajuda para um vizinho, envolvimento voluntário em projetos locais. Tudo isso alimentava o coração e mudava a perspectiva de Maria sobre o que tinha valor. E no meio desse processo, houve fracassos. Ela passou por meses em que as contas apertaram, e o desânimo tentou retornar. Houve dias em que acordar cedo parecia um esforço inútil, mas a perseverança silenciosa fez a diferença. A fé de Maria deixou de ser uma emoção circunstancial e virou hábito. Ações alinhadas com a convicção de que algo maior guiava seus passos. Havia graça no caminho, reconhecimento de limites, comunhão com irmãos e irmãs, pedidos honestos a Deus. Em vez de transformar cada dificuldade em argumento contra Deus, ela começou a transformar cada dificuldade em pergunta ativa. O que este momento me pede aprender? E que escolha eu posso fazer agora que aponte para o reino? Muitas pessoas confundem buscar o reino primeiro com uma espécie de sucesso espiritual que elimina a luta humana. Não é isso. Buscar primeiro faz a luta ter outro significado. A mesma energia que antes se dispersava em comparações e lamentações passou a ser investida em crescimento real. E à medida que Maria crescia em disciplina e caráter, as portas necessárias para a sua estabilidade e progresso começaram a se abrir. Primeiro veio um reconhecimento no trabalho. Uma colega que antes ignorava sua iniciativa passou a pedir sua ajuda. Um gestor notou sua organização. Depois, uma pequena promoção que trouxe um salário um pouco melhor. Em sequência, a possibilidade de comprar um carro usado que facilitava sua logística e lhe devolvia tempo. Anos depois, com planejamento e disciplina, veio o apartamento à beira do mar, não um troféu de ostentação, mas um lugar onde ela podia respirar e reconhecer o percurso. Repare, a sequência não é mágica. São incentivos normais da vida alinhados com escolhas. Cada passo não foi garantia isolada do sucesso, mas parte de um processo integrado. Quando o coração é reordenado, as decisões ficam melhores, as prioridades se mostram, e as consequências naturais aparecem. Não se trata de prosperidade como medalha de mérito. Trata-se de uma vida que começa a refletir uma ordem divina de amor e responsabilidade. E Maria, ao abrir a varanda do novo apartamento e ver o mar, não celebrou o mar como fim, mas agradeceu o que havia sido transformado dentro de si. Talvez você esteja pensando, ela teve sorte. Talvez você já tenha ouvido esse argumento antes,
Mas sorte não explica a soma de pequenas decisões consistentes tomadas ao longo de anos. Sorte pode ser coincidência, transformação, é hábito. A história de Maria dá nome a muitos gestos que você pode reproduzir, respeitando sempre as suas circunstâncias. Comece por algo simples hoje. Escreva uma lista de 1 a 3 passos práticos que mostrem onde você quer colocar o reino em primeiro lugar. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo para planejar o dia, pode ser economizar uma quantia simbólica mensalmente, pode ser dedicar tempo para aprender uma habilidade necessária no trabalho. Não prometa resultados imediatos, prometa constância. Ao longo do caminho, Maria aprendeu a ouvir o silêncio de Deus de outra maneira. Antes o silêncio era sinal de ausência. Agora era convite para agir. Deus pode falar no silêncio, não com a voz que elimina todos os riscos, mas com uma voz que nos convida ao movimento fiel. Isso é um ajuste teológico importante. Deus não é um fornecedor automático de demandas, mas um orientador que chama para um modo de viver que produz frutos. Quando a Bíblia diz buscai primeiro o reino de Deus, ela está incitando uma postura que inclui oração. Sim, mas também trabalho, arrependimento, disciplina e serviço. É preciso enfatizar algo que evita mal-entendidos comuns. Colocar o reino em primeiro lugar não significa que você nunca terá dificuldades, nem que Deus trata a fé como uma máquina de recompensa. A soberania divina continua sendo real, a graça continua sendo o fundamento. Mas a dinâmica entre graça e responsabilidade é viva. A graça nos salva e nos capacita. A responsabilidade nos faz cooperar com essa graça de forma prática. Quando as nossas escolhas diárias passam a acompanhar a fé, o mundo também responde de maneiras que antes não eram acessíveis. Não por mágica, mas por consequência natural das ações. Permita-se um exercício breve agora. Imagine uma semana com prioridades reais. Que compromissos você tiraria para investir tempo em crescimento espiritual e prático? Que hábito você arrumaria para preservar sua energia? Quais relacionamentos você nutriria? Não subestime o poder de pequenas mudanças consistentes. Maria não remodelou sua vida de um dia para o outro. Ela fez ajustes, repetiu-os e, com o tempo, viu o fruto desses hábitos. Se alguma parte dessa história ressoou com você, não deixe a sensação passar. Decida agora um passo concreto para esta semana e escreva-o. Pode ser: vou acordar 20 minutos mais cedo. Vou anotar minhas despesas esta semana. Vou me inscrever em um curso gratuito. Vou buscar aconselhamento para organizar meu currículo. Depois volte aqui e compartilhe nos comentários. Lembre-se do compromisso inicial. Se você escreveu buscar primeiro a Deus no começo, mantenha essa palavra como lembrete. Pequenas confissões públicas ajudam a manter a disciplina pessoal. Ao nos aproximarmos do fim desta história, quero voltar ao versículo e colocá-lo com reverência e simplicidade. Mateus 6:33. Almeida, revista e atualizada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repare que o versículo oferece duas imagens: o verbo buscar e a promessa de acréscimo. O buscar é ação, o acréscimo é consequência. Entre os dois há um processo. Entre o buscar e o acréscimo há escolhas, trabalho, oração, comunidade e tempo. A promessa não elimina o processo, a promessa o acompanha. Antes de encerrar, quero falar sobre como lidar com a espera. Se você está no vale agora, reconheça que Deus conhece seu desânimo. Não minimize a dor dizendo somente: coloque Deus em primeiro lugar como se fosse truque rápido. Honre o seu sofrimento. Procure companhia espiritual, peça ajuda. Busque apoio prático e continue escolhendo fidelidade nas pequenas coisas. Às vezes a transformação é lenta e discreta, mas ao fim dela se lê paz no rosto, integridade nas relações e coragem renovada para seguir adiante. A fé que se move e que persiste tende a criar um padrão de vida que, mesmo sem garantir ausência de problema, garante presença de sentido. A história de Maria não é um manual de promessas fáceis. É um exemplo de como um versículo pode reorganizar a vida
quando é entendido como caminho e não como mágica. O silêncio que antes parecia ausência se tornou convite. O caderno de gastos deixou de ser documento de culpa e passou a ser ferramenta de liberdade. O despertar cedo deixou de ser sacrifício sem sentido e virou disciplina de crescimento. E o mar, no final, foi apenas uma paisagem que testemunhava o real milagre. Um coração reordenado a ponto de as escolhas pequenas tornarem possível o fruto visível. Agora, antes da oração final, faço um último convite prático. Escolha um ato que você consegue iniciar hoje e comprometa-se por 7 dias. Pode ser anotar suas despesas diariamente, acordar 15 minutos antes para planejar, enviar uma mensagem de reconciliação, ou se inscrever em um curso que amplie suas habilidades. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha um caminho e siga. E se sentir que precisa de recursos, procure materiais de apoio que costumamos deixar na descrição deste vídeo. Ferramentas práticas podem ajudar, mas a raiz da mudança está na sua decisão e na constância. Senhor, agradecemos por este momento de verdade. Agradecemos por falar em meio ao silêncio e por instruir nosso coração para buscar aquilo que verdadeiramente importa. Dá-nos coragem para reordenar nossas prioridades, sabedoria para tomar os passos práticos que precisamos e graça para aceitar que o processo pode ser longo. Que nossas ações reflitam a busca pelo Teu reino e que, em cada pequeno gesto, possamos ser testemunhas da Tua fidelidade. Amém. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Volte aqui na semana que vem e conte qual foi o primeiro passo que você tomou. Busque primeiro o reino. A mudança começa por dentro.